Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Antes de tudo, peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém, minhas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Mateus 3, e o verso 1, que diz: a mim e a você assim. E naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, anunciando pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província de Jante e do Jordão. Era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos, os fariseus e os saduceus, que vinham ao seu batismo, aleluia, e dizia-lhe: raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira futura, produzi, pois, fruto de arrependimento, aleluia, fruto digno de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus está falando para mim e para você que o profeta João Batista, ele era primo de Jesus. Ele nasceu primeiro do que Jesus, que ele é filho de Isabel. E ali João Batista cresceu cheio do Espírito Santo. E João Batista foi pregar no deserto. João Batista foi pregar, falar da palavra de Deus. Que Jesus ia vir, falar que o reino dos céus ia chegar. Que se arrependesse dos pecados, porque o reino dos céus estava próximo. Eu entendo desta palavra, minhas amadas irmãs, que quando João Batista está falando, se arrepender vós dos vossos pecados, que está chegando o reino dos céus, está falando o quê? De Jesus. Que o Salvador estava chegando. Aleluia. E que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. E a palavra de Deus está falando para mim e para você que muitos estavam sendo batizados por João Batista, confessando os pecados, se arrepender dos pecados e se batizar. Aleluia. A palavra de Deus fala aqui para mim e para você, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, toma uma posição de verdadeiramente querer Jesus e se batizar, então nós passamos a ser outra criatura na presença de Deus. E esse povo aqui da Judéia, de Jerusalém, que ia se batizar com João Batista lá no Rio Jordão, que foi o Rio Jordão onde Jesus se batizou com 30 anos, aleluia, que Jesus não precisava se batizar, porque ele era Deus, ele era e é, e sempre foi o próprio Deus. Mas por que Jesus se batizou-se? Para mostrar para mim e para você o que nós deveríamos fazer. Aquele que crê nele e que acredita na palavra dele. E João Batista aqui, aleluia, foi enviado por Deus para falar de Jesus, que Jesus ia chegar. Que estava chegando, se aproximando ao reino dos céus. E o reino dos céus aqui eu entendo, minhas amadas irmãs, que era o próprio Jesus Cristo. Aleluia. Se arrependeis dos vossos pecados. Aleluia, está aqui falando para mim e para você. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é chegado o reino dos céus. Então Jesus está chegando. Então se arrependa. Se converta. Ande no caminho do Senhor. Porque é chegado o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Porque quando nós se arrependemos dos nossos pecados, aleluia, Jesus se agrada.
ele se agrada quando o ser humano se arrepende dos pecados e vem para os caminhos dele, andar na presença dele, fazer o que agrada a ele. É o que ele quer de mim e de você, de todo aquele que crê na palavra dele. Se arrepender e vir para os caminhos, como está aqui falando. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, quer dizer, já foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Estão dizendo, então, ande no caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que está torto, procure consertar. O que não está certo, procure a fazer certo. Porque Jesus, o reino dos céus, está se aproximando. É como a palavra de Deus diz para mim e para você. E tudo o que está acontecendo no mundo, minhas amadas irmãs, está se aproximando da vinda do Senhor. A vinda do Senhor está. Eu entendo que Jesus está batendo as portas. Aleluia. Oh, glória, aleluia. E, aleluia. E Deus está esperando que eu e você e aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor voltem para o Senhor. Porque Ele está voltando. O que está acontecendo hoje no mundo, minhas amadas irmãs, está escrito na palavra da verdade, que é a palavra de Deus. E está se cumprindo. Aleluia. E o que eu e você temos que fazer é se arrepender dos pecados. É procurar a fazer o que agrada a Deus. Viver em uma vida em comunhão e em santidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque João Batista, quando Jesus estava para chegar, e João Batista veio anunciar. João Batista veio falar de Jesus. Veio falar de Jesus, João Batista. Muitos pensavam que João Batista era o Cristo, era o profeta. Mas João Batista veio falar de Jesus, ele veio anunciar: o reino de Deus está chegando. Endireitai os caminhos tortos. Arrependei vós de vossos pecados. Porque o reino de Deus está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E João Batista ali veio anunciar. Ele veio falar de Jesus. Ele não era Jesus, ele nunca foi, não era, nem nunca foi, nem é. Jesus só é um. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. E João Batista veio falar ali da verdade, do caminho, que é Jesus Cristo. Aquele que tivesse no caminho torto, endireitasse os caminhos, se arrependesse, porque o reino de Deus está próximo. E continua aqui falando para mim e para você. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província da adjacente ao Jordão. E era por ele batizado do rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, aquelas pessoas que se batizavam, minhas amadas irmãs, confessavam os seus pecados, o quê? Se arrependiam dos seus pecados. Se arrepender. Eu não quero mais fazer isso, eu vou andar nos caminhos de Jesus. Eu vou fazer o que agrada ao meu Jesus. É deixar o erro e vir para o caminho que nem pede nem para a esquerda nem para a direita. Mas andar com Jesus Cristo. E João Batista ali, aleluia, estava falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Aquele que ia chegar, salvar. Aleluia, aquele que vinha salvar. Todo aquele que nele crê.
ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. A palavra de Deus diz para mim e para você, minhas amadas irmãs. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, louvado seja o nome do Senhor, e se batiza, o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. E quando o nosso nome, o meu e o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, nós passamos a ser chamados filha de Deus. Filha de Deus. Filha por adotiva. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar e nos libertar. Que só Ele tem o poder na mão dele de salvar nossas almas, de salvar a nossa família, de salvar a nossa parentela. Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé. E João Batista, esse profeta de Deus, estava falando que Jesus estava chegando. O Salvador. Mas para que o Salvador venha salvar a minha vida e a tua vida, eu tenho que querer esse Salvador. Eu tenho que tomar uma posição na minha vida verdadeiramente de querer o Salvador da minha vida. Quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, que a palavra fica na minha mente e vem para o meu coração, quando eu tomo posse dessa palavra, essa palavra fica fazendo morada dentro do meu coração, aí eu aceito Jesus verdadeiramente na minha vida. É o que João Batista estava falando, de Jesus, o Salvador do mundo. Que nem todos quiseram, como hoje muitos não querem. Mas, aleluia, mas a misericórdia de Deus, ela é tão linda na nossa vida, minhas irmãs. A misericórdia do Senhor é tão linda, é uma misericórdia tão perfeita na minha e na tua vida, que só Jesus tem um jeito, tem um poder de trabalhar na minha e na tua vida, e na vida dos teus e na vida dos meus. Muitas vezes nós achamos uma causa que é impossível para Deus. Mas para Deus não tem nada impossível que Ele não possa resolver. Eu não posso. Muitas vezes o médico não pode, porque o médico é limitado, tem um limite dele. Ele estudou só até ali. Mas o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, ele chega onde o médico não pode chegar. Ele faz o que o médico não pode fazer. Esse Jesus, que eu e você crê, ele tem o poder de fazer na minha, na tua vida, na tua família e na minha família. É só a gente crer. Muitas vezes ficamos desanimados, ficamos tristes, mas nunca paramos de crer, de confiar e de acreditar nosso Deus tão lindo e maravilhoso e poderoso que Ele é na minha e na tua vida. E João Batista aqui, esse servo de Deus, esse profeta do Senhor, estava falando de quem? Do Salvador. O Salvador vai chegar. Aquele que cura, que salva, que liberta, que perdoa pecado. Porque só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Está chegando. Então João Batista estava ali anunciando do Salvador. Estava falando do Salvador, que o Salvador ia chegar. Aleluia. E ali aquela obra que Deus fez ali na vida de cada pessoa ali que creu nele, que confiou nele, que acreditou naquelas palavras de João Batista. Foi batizada e conheceram, se arrependeram dos seus pecados e conheceram verdadeiramente quem era Jesus. E esse mesmo Jesus que João Batista anunciou que ele estava chegando. Está chegando o reino dos céus. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus está voltando. Aleluia. Está voltando, minhas irmãs, minhas amadas irmãs. Aleluia. E o que eu e você temos que fazer é se apegar mais a esse Deus. É procurar se aproximar mais desse Jesus, tão lindo, poderoso e maravilhoso que Ele é. Se aproximar e crer
que a nossa família, a minha família, a tua família vai ser liberta e vai ser salva. Tudo para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele venha a ser glorificado na minha e na tua vida, porque só ele é poderoso para fazer na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, que fique esta palavra no seu coração. E em nome do Senhor Jesus, bota ela em prática, esta palavra. A palavra da verdade, a palavra da vida. Ele é o pão da vida que nos alimenta, que temos que querer cada dia mais ser alimentada deste pão, desta água viva. É Jesus, minhas irmãs. Aleluia. Que a paz do Senhor, que a luz do que resplandece esteja sobre a sua vida e sua casa e sua família. Fica com Deus, que Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.